tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo de medidas padrão e agora para a cozinha. Um vídeo super útil e são dúvidas também que tem muita gente que me pergunta, e hoje eu vim tirar as dúvidas das medidas padrões que a gente costuma usar. A primeira delas que eu vou falar é sobre a altura entre bancada e a altura da coifa. Então aqui, por exemplo, a gente colocou o padrão, que é 80 centímetros. E é bom sempre analisar com relação a onde você está colocando e a altura das pessoas que vão usar essa cozinha. Então 80 centímetros é uma altura boa para pessoas altas, porque a gente tem que pensar o seguinte, do piso até a bancada a gente tem 90 centímetros, então aqui a altura de piso à bancada é 90 centímetros. Isso também é uma medida legal para vocês saberem. 90 centímetros é a medida padrão. Se você for um pouco menor, por exemplo, na minha estatura, que eu tenho 1,57, você pode colocar ela 85, porque ela fica numa altura melhor, principalmente para fazer esforço. Então, quando você for amassar uma massa, algo do tipo, o ideal é que ela esteja um pouquinho mais para baixo. Então, 85 para pessoas menores e 95 para pessoas maiores, ou 92, 93, aí realmente é só analisar. Mas o padrão que a gente praticamente usa em todos os apartamentos é 90, porque normalmente nessa casa, por exemplo, moram 3 pessoas. Uma pessoa é mais alta, as outras 2 são mais baixas, então a gente consegue manter esse padrão porque é um padrão, uma altura ideal, sabe? Ela fica confortável. Então lembrando que daqui, do piso até aqui nós temos 90 e daqui até a coifa 80. Então no total a gente tem aqui até a altura da coifa 1,70. Por que eu falo isso? É importante lembrar que se a pessoa for muito mais alta do que 1,70, realmente a gente pode subir essa coifa para a pessoa não bater a cabeça, porque a coifa ela vem um pouco mais para frente, né? Então, acho que a coifa a gente conseguiu tirar essa dúvida. Importante também lembrar que existe no manual de cada coifa uma altura ideal, principalmente quando é depurador, para que ela tenha o efeito de depuração. Então tem que se atentar a isso, mas em média a altura é de 75 a 80 centímetros da bancada. Uma outra dúvida que me perguntam muito é com relação à bancada até o armário inferior, superior da cozinha. Aqui, por exemplo, a gente colocou 60 centímetros, mas a gente usa entre 60, 65 e 70 centímetros. Mesma coisa, analisar quem vai morar nesse apartamento. Aqui, quem vai mais usar essa cozinha tem a minha altura, então é uma altura muito boa, dá uma olhada. Eu consigo pegar tudo que tá nesse primeiro armário e não me incomoda a altura, eu não preciso ficar na ponta do pé. Então aqui, ó, 60. Importante. Rafa, quanto que tem da parede até aqui, ó, pra eu não bater a cabeça? A gente coloca em torno de 35 a 40 centímetros, tá? Vai depender se vai ter micro-ondas ou não, ou se realmente a gente vai ter a intenção de usar um pouco maior. Isso também tem relação muito direta com o tamanho da bancada. Então, a bancada, normalmente a gente tem 60 centímetros, uma bancada mínima, tá? Não coloque em 55, fica muito pequeno para cuba. 60 centímetros, eu gosto de colocar 70, se a gente tem espaço. Aqui, provavelmente tem 65, então a gente colocou aqui, ó, 20 centímetros a menos pro armário superior, aqui tem 35. E olha só como fica confortável, a gente não fica com algo atrapalhando, coisas que eu gosto também de fazer. Iluminação de LED aqui, porque quando a gente não coloca, cria sombra da iluminação da cozinha aqui embaixo e a gente não consegue ter essa boa iluminação para cortar alguma coisa, para lavar uma louça. Agora, uma outra medida interessante que muita gente tem dúvida é com relação a essa questão aqui de área seca e área molhada. Bom, área seca e área molhada é algo que eu acho necessário, tem muita gente que não gosta de usar, gosta de fazer a bancada inteira, mas quando você estiver lavando e você não tiver uma área molhada, que é esse rebaixo aqui, ó, esse rebaixo ele vai segurar a água para ela não vir na sua blusa, na sua roupa e não molhar tudo, inclusive para não molhar o restante da cozinha. Então esse rebaixo a gente tem aqui 2 centímetros, a gente sempre tem que se atentar a ele também por conta dos armários. Então a gente tem aqui 2 centímetros de rebaixo para a área molhada e área seca. Quando isso vai mudar? Quando for uma pedra diferente, o Corian, por exemplo, ou outro acabamento, a gente tem um acabamento que a gente chama de acabamento italiano, que ele é só como se fosse um rebaixo na própria pedra, a gente não tem uma sobreposição de pedras, tá? Mas normalmente em pedras mais comuns a gente usa esse rebaixo de 2 centímetros, tá bom?
Uma outra dúvida também super recorrente que eu recebo bastante é com relação à altura do lustre. Eu vou aproveitar que a gente já tá aqui olhando e vou falar pra vocês. Da mesa até o lustre, a gente costuma, ó, que a ponta, tá? O primeiro item do lustre, em torno de 75 a 80 centímetros. Porque se eu precisar me movimentar pra cima da mesa, não vai pegar na minha cabeça ou não vai atrapalhar. Mesma coisa que eu comentei, gente. Muito importante analisar quem vai morar nessa casa. Se for uma pessoa de 1,90 m, ela vai pegar no lustre. Então, aí coloca um pouquinho mais pra cima. Realmente vai ser uma avaliação. Bancos. Bancos é outro item que me perguntam demais sobre as alturas. Reparem só, eu sou uma pessoa de 1,57 m e esse banco fica muito confortável pra mim. Esse banco, o banco em si, a caixa do banco tem 45 centímetros e o estofado mais 5 centímetros. O ideal é que acabado esse banco tenha 50 centímetros, não mais do que isso. Se ele tivesse 55, eu já ficaria com os pés pra cima, voando, então não é o ideal. O legal é que ele fique ergonomicamente encaixado nas minhas pernas, então a gente tem 50 centímetros acabado. Vamos ver se tem mais alguma medida aqui pra gente perguntar? Bom, e a última medida que eu também acho que é importante falar é sobre micro-ondas, altura de micro-ondas. Vou falar aqui em 3 circunstâncias, né? Na verdade 2 que são importantes, porque a terceira seria na parte de baixo, daquele jeito que a gente gosta de colocar embaixo da bancada, daquela altura ali, não tem problema, ela vai ficar realmente mais baixa. Mas quando a gente está falando na altura superior, aqui, por exemplo, é uma torre de fornos. Muito importante prestar atenção nisso. Aqui ele está a 1,5 m no eixo. Quando eu falo eixo, é o centro do eletrodoméstico, tá? Então aqui ele tá a 1,5 m do eixo e olha como fica confortável para eu usar esse micro-ondas. Se ele for um micro-ondas que você vai usar na parte superior do armário, lembrando que o armário ele vai ter 90 até a bancada e mais 60 centímetros até o armário de cima. Então o eixo dele vai ficar em torno de 1,70, 1,75 do piso, que ele vai ficar mais ou menos aqui. É um pouquinho mais alto, mas é importante porque como ele é um armário que vai estar acima da bancada, a gente precisa ter esse espaço, não dá pra gente ter nessa mesma altura. Mas então vamos recapitular. Na altura de torre de fornos, a gente tem 1,5 m a 1,60 m e quando é na parte superior do armário, 1,70 m, 1,75 m. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é um vídeo que tira muitas dúvidas, mas se vocês ainda tiverem dúvidas, comenta aqui embaixo que eu faço questão de fazer outros vídeos para mostrar para vocês. Até o próximo!